Bom dia. Iniciando. Bom dia, Giovana. Iniciando a gravação da nossa penúltima aula da disciplina, né, de temas jurídicos 1, e nosso projeto final consiste em cada um dos discentes apresentarem seus entendimentos, né, sobre a inteligência artificial aplicada à área jurídica, tanto o impacto dela hoje, como também uma análise preditiva da sua utilização dentro do direito. Então, dito isso, vou passar a palavra para Luiz Oliveira. Aí, Luiz, por gentileza, mesmo a gente tendo feito aquelas apresentações na aula anterior, mas aí eu peço para cada um que for apresentar também fazer uma reapresentação, porque como esse vídeo vai ficar compartilhado, né, a audiência pode ver não na sequência. Então, por gentileza, Luiz, a palavra está com você. Professor, bom dia, professor Álvaro, demais colegas, é um prazer estar aqui com vocês e ter sido ofertada a palavra mesmo na qualidade de ouvinte. Eu pude aprender bastante com essas aulas e com os textos indicados. Eu sou Luiz Fernando Lima de Oliveira, profissionalmente eu sou procurador da Fazenda Nacional, sou lotado no Rio Grande do Sul, mas sou pernambucano, então fiz minha graduação em Direito aí na Faculdade de Direito do Recife, mestrado na URGS e atualmente faço doutorado na Université Paris-Nanterre, aqui na França, que é uma universidade que tem um grupo de pesquisa em direito digital muito interessante, né, com grandes contribuições, enquanto tela com a UFPE. Minha pesquisa de tese versa sobre as decisões administrativas e a inteligência artificial. Um estudo de direito comparado Brasil-França. Então, a gente tenta verificar se há um regime especial de direito dos atos administrativos, se eles são feitos com auxílio ou automaticamente pelos sistemas de inteligência artificial. Isso à luz tanto da regulação francesa e da União Europeia, né, já temos o AI Act, e como do atual estado do direito no Brasil e as proposições nos projetos de lei que estão em discussão. Hoje eu vou apresentar, vou ser breve, porque eu sei que tem que reservar o espaço para os demais colegas, né, que são regularmente inscritos, mas eu vou falar um pouco primeiro, sobre o estado atual, né, de como a inteligência artificial vem sendo utilizada, no caso, no órgão que eu atuo, a PGFN, que é um órgão da AGU, responsável pela execução da dívida ativa da União e pela defesa da União em matéria tributária, e também alguns elementos de como pode vir a ser utilizado, né, essas inovações tecnológicas, e depois uma breve discussão dos textos que eu compartilhei com o grupo, mais de teoria do direito, né, que também essas inovações podem impactar. Primeiro, eu compartilhei com o grupo uma reportagem que saiu no Valor Econômico. Eu vou falar brevemente, né, como já vem sendo utilizada a inteligência artificial na PGFN. A PGFN tem um estoque da dívida ativa enorme, que há uma grande dificuldade de recuperação, por N motivos, né? Quando já chega a dívida a ser inscrita, já se torna muito difícil, muitas empresas já estão em dificuldade, protelam e depois parcelam, e é difícil encontrar bens, enfim, e isso realmente prejudica muito o judiciário, porque muito da Justiça Federal é dedicada à execução da dívida ativa, né? Então, para gerar esse processo, né, todo esse volume, a inteligência artificial começou a ser aplicada, e vem sendo aplicada de uma forma muito
muito dinâmica, né? Primeiro, na dívida, né? A gente tem um estoque aí 2,3 milhões de execuções fiscais, né, em tramitação. Então, o que é que os sistemas de inteligência artificial fazem? O que a gente tem? Eles fazem uma triagem da dívida, né, veem a viabilidade dessa dívida, né, eles veem as pendências, né, o nome do sistema se chama spoiler, né, que é uma brincadeira justamente para dar um spoiler da viabilidade, né? Se realmente ele vai antecipar para os procuradores. Ele não faz o trabalho do procurador de atuar no processo, obviamente, mas ele surge como um auxiliar, como uma ferramenta que vai indicar para o procurador, né? Ele vai dizer, olha, esses valores de dívida muito dificilmente vão ser obtidos, né? É melhor tentar fazer uma conciliação, é melhor tentar promover um protesto em cartório, e outras ele vai antecipar medidas. Ele vai dizer, olha, aqui a gente identificou pelos nossos canais, pela internet coligada, que ele possui bens em tal estado, você pode pedir a penhora desses bens, ele possui automóvel registrado em outros locais, ele possui filiais, ele tem conta a gente pode pedir Bacenjude, né, que é a penhora de ativos financeiros. Então, tem toda essa interligação que permite uma melhor execução. E ao lado desse sistema, né, isso já fala no contencioso, e isso está em tramitação, sobretudo na AGU, existe o sistema Sapiens, não sei se é conhecido de todos, e que também faz esse tipo de triagem, e que ele faz esse trabalho de fazer um resumo dos processos para os procuradores, né, analisando todos os documentos. Ele facilita bastante o fato da Justiça Federal ser toda já praticamente processo digital, então ele permite isso, né, através do exame dos PDFs, dizer qual é a matéria, sugerir peças, sugerir matérias de defesa preliminares. Óbvio que não é 100% de acurácia, então cabe ao procurador selecionar, cabe também suprir e desconfiar, porque, evidentemente, a gente viu, né, que um sistema de IA pode ter seus vieses, pode alucinar também, mas ele acaba se tornando uma ferramenta que está se mostrando imprescindível, né, como auxiliar, né, dado o volume, aumentar a eficiência. Então, a gente já vem utilizando esse tipo de ferramenta. Tem suas limitações, a gente lida com processos sigilosos, que envolve sigilo fiscal, sigilo bancário, por vezes. Então, algumas informações a gente é orientado, existe uma orientação interna do órgão, a gente usa o Gemini, no caso do contencioso, e há uma orientação de não colocar esses dados no Gemini para ele, o que torna, assim, limitada o alcance, mas tem que ser assim, né? A gente não vai conseguir romper essa barreira, essas empresas também não podem ficar com senhoras dos dados sensíveis, né, de acordo com a legislação de proteção de dados. Então, nunca vai substituir o trabalho humano, tanto pelo controle dos dados, como também pelo trabalho, que é um trabalho sensível, e pelo fato de que pode haver erros ocasionados pela máquina, mas já vemos observando aqui um acréscimo. Um ponto que eu tenho uma sugestão de fazer, no começo do ano passado, eu apresentei um trabalho, não sei se dá para ver aqui a publicação, não sei se está ao contrário. Esse aqui é a publicação dos anais de um... Aqui, deixa ele um pouquinho mais, porque estava... tá na parte meio... Agora. Pronto. Isso. Deixa eu bater uma foto dele aqui. Um segundo. Pronto, pode continuar. Ok. Foi uma publicação sobre blockchain, não é exatamente inteligência artificial, é contratos, né, smart contracts, em que eu apresentei um trabalho no seminário
aqui na França sobre um projeto que está em análise, assim, um projeto, foi uma análise minha, e que é realmente, até pelas dificuldades, enfim, de orçamento e tudo mais, enfim, isso pode entrar em discussão, mas uma sugestão que eu fiz de que as transações tributárias, ou seja, aquelas conciliações que se fazem com grandes devedores, sobretudo, da dívida, em que se usasse que essas conciliações fossem feitas por meio de blockchain, smart contracts, em que, uma vez que uma das partes, né, sobretudo o devedor, que muitas vezes há uma tendência, né, de jogar, né, aí vale a teoria dos jogos, de jogar com a conciliação. Né? Uma empresa precisa obter uma certidão de negativa de débito, precisa participar de licitações, precisa disso. E ela, mesmo devendo ao fisco, ela ingressa com um processo de transação para obter uma regularidade. E pouco tempo depois já deixa de pagar. Então, qual era a sugestão? É que, porque toda a máquina, uma vez que você deixa de pagar, o contrato, né, o acordo deveria ser rescindido, mas existe um trâmite a ser seguido, às vezes não tem isso. Então, se isso fosse feito por meio de smart contracts, uma vez rescindido por algum motivo o contrato, né, a parte não honrasse com sua prestação, dentro lá do sistema de blockchains, as atividades poderiam ser imediatamente tomadas, né? A peça já seria sugerida para o procurador para tentar buscar bens, buscar patrimônio, bloquear alguma medida, ser informado do sistema integrado de licitações que eventualmente a certidão negativa de débito com, ou positiva de débito com efeito negativo já não tem valor. Então, isso é um outro meio, né, de utilizar essas inovações tecnológicas para que seja um ambiente justo de concorrência, né? Porque não é justo que um devedor que não tem regularidade fiscal participe de uma concorrência e ganhe uma licitação frente a outros que vêm honrando seus tributos. Então, tem toda uma série de interesse público envolvido. Passo rapidamente agora, para não tomar o tempo dos colegas, para o exame dos temas mais envolvidos com teoria geral do direito. Não sei se vocês tiveram tempo de ler ou observar um pouco os artigos que eu enviar. O primeiro artigo data já de 2017, a morte das regras e dos standards, the death of rules and standards. Só para esclarecer, standards, sobretudo no direito anglo-saxão, né, é o que a gente, aqui no Brasil, Espanha, Itália, a gente costuma chamar de conceitos jurídicos indeterminados, né, que são aqueles conceitos que demandam a interpretação da autoridade, do juiz, né, interesse público, a moral, os bons costumes, o homem médio, enfim, duração razoável do processo. Todos esses conceitos, eles são abertos justamente para permitir uma certa flexibilidade do direito, da norma, né, que ele possa, conforme as circunstâncias, conforme a evolução dos tempos, da tecnologia, o juiz pode, no caso concreto, analisar e julgar, e decidir, né, com proporcionalidade, com razoabilidade. Os autores, um é professor da Universidade de Chicago, o outro é da Universidade de Toronto, de Direito, eles enxergam além. Eles dizem, olha, a inteligência artificial vai chegar a tal ponto que ela vai tornar de pouca utilidade o atual regime jurídico que a gente tem de estabelecer regras e conceitos jurídicos indeterminados. Ela vai fazer um trabalho de alfaiate, digamos assim, das normas, e o que eles chamaram de microdiretivas. Né? Então, a inteligência artificial ela vai ter acesso a
as Big Data, né, a um volume de dados enorme, que é incapaz o ser humano de tratar. Ela vai ter uma capacidade de processamento desses dados também, sobretudo quando vier a superinteligência artificial e tudo mais, que é incomparável ao do ser humano. Então, ela vai poder realizar um novo tipo de construção de regras jurídicas, que os autores deram o nome de microdiretivas, que, que realmente, né, não seria nem um caso de soft law, seria a lei dura mesmo. Não seria uma mera recomendação, seriam regras de direito formuladas a partir do exame de sistemas de inteligência artificial. Então, isso aí abre uma discussão muito grande, né? Ainda não é a realidade, mas, enfim, a gente sabe que era ficção científica há algumas décadas, vem se tornando, né? Então, esse é um artigo que realmente foi muito objeto de debates, mas que, enfim, os autores inovaram e ousaram propor, né, uma formulação desse uso. E eu trouxe também um outro artigo que faz meio que um contraponto, né, ainda nessa linha, né? Danilo, quer contrapor ou posso concluir? Não, nem se preocupe, Luiz. É uma contribuição realmente à sua fala, não é nem contrapor. Acho que o que acontece a sua fala foi bem feliz quando mencionou vamos dizer assim, o projeto não projeto, mas o processo de normatização olhado a partir da dinâmica própria de IAs. E aí é só olhar para um processo que tem acontecido mundo afora, que é o que tem de chamado de constitucionalismo digital. E aí a gente pode entrar numa seara muito grande de discussão, para além dessa camada superficial de que apenas as relações sociais têm se mantido ou se realizado por meio digital, mas, para além disso, para a intervenção de mecanismos de inteligência artificial por meio de plataformas sociais, como Facebook, Instagram, em autorregulação da realidade. E aí, de certa maneira, Luiz, a normatização não especificamente pautada por uma a norma estatal, por enquanto, mas por uma normatização privada, em que eu tenho conselhos dentro dessas plataformas que fazem apreciação, por exemplo, de moderação, é, a adequação de conteúdo. De certa maneira, já temos uma intervenção da IA, e aqui de maneira bastante efetiva, evidente e prática, nas relações sociais, que, veja, me parece um sandbox bastante intuitivo para a realidade social e aqui jurídica, porque, de certa maneira, quando o jurídico não reprime, acaba chancelando e incorporando ali algumas dinâmicas. Como eu te falei, é apenas um olhar para a sua fala, que é bastante sensível para o momento, e percebe por conta da nossa dinâmica de relação, tanto com os colegas, e aqui colegas eu falo de faculdade, de vida mesmo, de vivência, por conta das redes sociais. Tá joia? Perfeito, perfeito, Danilo. Obrigado pela contribuição. Tem toda a razão. Se discute bastante atualmente, né, o processo de autorregulação das redes sociais, que tem um conteúdo político, né, elas buscam se legitimar para evitar a regulação estatal. Mas é uma forma sem dúvida, outra forma de composição de regras, de solução, né, para a resolução de conflitos. Mas isso também gera um contraponto, né, o que eu falei sobre o texto, de que a inteligência artificial seria dotada dessa capacidade de estabelecer regras e gerir conflitos, né? Se a gente pegar aquela famosa frase, né, Lawrence Lessig, que é num contexto
não desse mundo, né, do sistema de inteligência artificial, mas é mais do sistema da internet como um todo, em que ele diz Code's Law, né, que no sentido de que a codificação, a programação dos algoritmos, né, estabelecia por si só uma regra, né. Eu trouxe um artigo que se contrapõe a isso, que ele diz justamente o contrário, né? Ele diz code is code e law is law, né? Então, a programação dos algoritmos é uma coisa, né? Ele tem os seus limites técnicos, mas a lei é a lei, e não vai deixar de ser, porque se a programação infligir alguma né, provocar um viés racista, preconceituoso, ou precisar de dados sigilosos, usar dados sensíveis, expor dados sensíveis, for contra o direito ao esquecimento, por exemplo, ele tem que ser sancionado. E assim, o sistema de justiça, o legislador, ele não pode fechar os olhos para isso. Então, fica o debate, né? Eu vou encerrar, porque realmente para deixar os outros colegas poderem expor seus trabalhos, mas fica o debate do plano da teoria do direito, né? que também pode ser enriquecida pela contribuição das IAs. Obrigado. Excelente, muito bom, Luiz. E Luiz enviou o trabalho, né? Luiz, por gentileza, compartilhe também no grupo o seu trabalho. E aí, colocando um ponto, eu não sei se Luiz sabe, e se os demais colegas sabem, mas, por exemplo, a Procuradoria-Geral de Pernambuco, ela vem desde 2016, ela começou a trabalhar fortemente com a parte de BI and Analytics. Mas em 2018, começou-se a se desenvolver fortemente o uso de IA dentro da PGE-PE, e aí até faço essa sugestão, Luiz, e para os demais que quiserem conhecer, né, todo esse desenvolvimento que foi feito na PGE de Pernambuco, entrar em contato, eu posso deixar o contato dele lá no grupo, do secretário-geral, que hoje é Renato Maia, e vocês marcarem uma call até para ser apresentado, porque o uso, né, dessa inteligência, da tecnologia, da inteligência artificial, nessa área apresentada por Luiz, que é a dívida ativa, ela é extremamente necessária, porque é aquela área, obviamente, eu estou colocando aqui a dívida ativa porque foi o foco que Luiz trouxe, né? Mas todas as áreas das procuradorias, ou todas as áreas do direito, obviamente, e, na verdade, todos os segmentos, todo o trabalho que for massivo ou complexo, ele é aderente ao uso dessa ferramenta. E aí, trazendo para a dívida ativa, o cenário que existia em Pernambuco não era diferente do cenário mostrado por Luiz em relação à AGU, né? Você tinha um cadastro de dívida ativa gigantesco, um grupo de procuradores resumido, quer dizer, não dava para aumentar, porque as procuradorias trabalham com um quantitativo resumido, ou vamos dizer assim, um quantitativo que eu vou usar esse termo, ele não cresce proporcionalmente ao crescimento da dívida. Então, assim, ele não consegue, é um trabalho desumano, porque eles não conseguem dar conta do volume crescente de dívidas. É aí onde a IA ela vem auxiliar. E, nesse caso, a PGE ela fez uso de várias IAs. Então, a primeira IA foi o rating da dívida, porque existe aquela dívida que o procurador ele tem que fazer o esforço para recuperar, porque ela tem características de dívida recuperável, mas se você botar um procurador para recuperar uma dívida que a empresa já faliu, os sócios já morreram, quer dizer,
tudo isso é um dificultador que provavelmente o esforço vai naufragar. Além do fator daquelas dívidas que toda dívida tem que ser cobrada, mas tem dívida que a pessoa está devendo lá o IPVA do carro. O valor é tão irrisório que não justifica o esforço de analisar aquela dívida. Então, existe um ranqueamento na PGE de Pernambuco em A, B, C e D. E o interessante é que quando foi proposto, né, pelos procuradores de dívida a construção de um IA, aí a gente pediu as regras que os procuradores faziam essa análise de classificação. E a gente gerou um gráfico de dispersão, né? Esse gráfico de dispersão, ele mostrava a dívida A, um quantitativo pequeno em relação a B, a C e a D. E aí a gente fez um algoritmo, né? A gente usou um algoritmo de clusterização, de agrupamento, chamado CAMINS. É um dos mais simples para fazer agrupamento com base em características. E depois da gente rodar esse algoritmo com a mesma base de dados, o que era A, ele mais do que quadriplicou. Quer dizer, aquelas regras que os procuradores faziam, como o volume é grande, né, e as regras não cresceram dinamicamente, essa é a vantagem da IA, porque ela consegue extrair as regras com os próprios dados, que é o método indutivo. Resultado disso é que foi feito um ranqueamento onde o grupo A, que é aquele grupo que o procurador tem que colocar toda a sua energia, ele quadriplicou. Então, consequentemente, foram vistos devedores que estavam invisíveis, vamos dizer assim, para o A. E isso ajudou a aumentar a arrecadação. Um outro aspecto que o Luiz falou, cada devedor tem uma história, né? Ele tem um perfil. E por mais que o procurador esteja há anos trabalhando ali naquele núcleo da dívida ativa, e ele já tenha, por exemplo, para alguns devedores, ele já conheça o perfil dele, sabendo que ele é um devedor, ou um devedor quanto mais, ou um sonegador, não tem como conhecer centenas de milhares de devedores, porque a nossa máquina, por melhor que nós sejamos, ela não tem essa capacidade, que é o que difere as IAs. Trabalham com volumes gigantescos de dados. Então, você aí foi um outro desenvolvimento de IA, onde ela aprendeu o perfil dos devedores. Ela aprendeu o perfil do quem é devedor, que ele normalmente paga as suas obrigações, mas quando dá algum problema tipo de caixa, então ele deve, mas assim que ele pode, ele regulariza. Então, esse é um devedor. Diferente do sonegador, que ele pode estar até positivo, ter crédito, estar com lucro, mas ele faz de tudo para não pagar. Então, esse aí, ele tem que ter um tratamento diferente do tratamento do devedor. Então, como entender esse perfil? A IA, ela pode aprender esse perfil, que é o que a gente chama de aprendizado de máquina supervisionado, que ela aprende por base de uma classificação, e toda vez que um devedor entra, ela vai dizer, esse aqui é um devedor, mas pode ser chamado para fazer uma mesa de negociação. Esse é um devedor, quanto mais, e devido ao porte dele, é interessante que proteste, porque o protesto dá um efeito mais rápido. Esse é um devedor que é mais interessante fazer o ajuizamento eletrônico. Então, ela, com base no aprendizado, ela consegue fazer uma régua de cobrança mais assertiva. Então, vejam as várias aplicabilidades que a IA pode fazer dentro, e aqui eu estou trazendo um cenário, que é a dívida ativa, para contribuir para tornar o trabalho mais eficiente e mais eficaz. Porque, humanamente, é impossível, por mais especializado, por mais o know-how que ele tem adquirido ao longo dos anos trabalhando naquela área especializada, ele conhecer tudo. Então, aí vem a IA contribuindo com esse aspecto de dar apoio à tomada de decisão. Né? Aí, eu vou deixar aqui disponível, quem quiser, tiver interesse, entrar em contato com
o procurador ele é muito solícito, né? Ele, com certeza, irá atender aí a curiosidade de quem tiver, por representação dos seus órgãos, entender como é que essas IAs foram desenvolvidas lá na PGE de Pernambuco. Muito obrigado, Luiz, pela contribuição. Agora eu passo a palavra para os demais, para quem quiser fazer algum tipo de questionamento, dúvida ou contribuições às palavras de Luiz. Janeide, por favor. Bom dia, professor e colegas. Bom, eu sou a Janeide, me chamo Janeide Moura. Estou na disciplina como aluna ouvinte, mas me interessa muito a questão do direito digital e inovação. Bom, eu ainda estou vendo o que é que eu vou pesquisar na área de tecnologia. No entanto, eu fiz algumas contribuições baseadas no artigo Estado da Arte e Inteligência Artificial aplicada ao domínio jurídico. Bom, eu vou falar dessas contribuições. O artigo de referência é de Santos, Cordeiro, Antunes, Martins, Batista e Gonçalves. Como eu estou com mais um ouvinte, aí eu tentei trazer algumas contribuições, fazer uma ponte. E eu sinto os impactos descritivos e os impactos preditivos. Bom, nesse artigo, vou dizer um panorama geral. Nesse artigo, os autores traçam um amplo panorama sobre o estado da arte, da aplicação da inteligência artificial no domínio jurídico, enfatizando os avanços recentes do processo de linguagem natural, aprendizado de máquina e análise automatizada de textos jurídicos. A partir dessas tecnologias, observa-se uma transformação significativa no modo como o direito é produzido, interpretado e aplicado, marcando a transição de sistemas baseados em regras fixas, como if, them, para sistemas de aprendizado autônomo, alimentados por grandes bases de dados legais e jurisprudenciais. Essas transformações podem ser compreendidas em dois grandes eixos: os impactos descritivos, ou seja, já observáveis na prática. Eu vou citar mais abaixo quais são os impactos descritivos, e os impactos preditivos, projeções futuras baseadas nas tendências atuais, e também mais adiante irei falar dessas projeções. A seguir será apresentada uma análise integrada desses dois níveis de impacto, seguida de exemplos concretos de aplicação no Brasil. Então, vamos ver quais são esses impactos descritivos que já se observa. Os autores destacam que a IA já está presente em diversas frentes do campo jurídico, sobretudo em tarefas repetitivas de grande volume e baixo valor interpretativo, como triagem de processos, classificação de petições, análise de jurisprudência e extração de entidades jurídicas, como nome de partes, temas, fundamentos, valores, etc. A melhoria da capacidade de processamento textual tem permitido avanços expressivos em análise automática de decisões, sumarização de sentenças, identificação de similaridades jurisprudenciais e organização semântica de grandes corpóreos jurídicos. Esses progressos aumentam a eficiência das atividades jurídicas e favorecem a acessibilidade e conhecimento jurídico. Além disso, nota-se a transição de sistema baseado em regras, tipo de primeira geração de IA jurídica, para modelos de aprendizado supervisionado e não supervisionado, capaz de aprender padrões diretamente a partir de textos legais.
A consequência prática é uma redução significativa de carga de trabalho humano em tarefas repetitivas, como eu pude observar na fala de Luiz Oliveira, quando ele falou da questão urbana. Então, a IA, ela tem uma redução significativa dessa carga de trabalho humano. Ela deixa mais o juiz, o advogado, ele processar seus dados, mas com o auxílio da IA. Outros impactos descritivos incluem o surgimento de modelos híbridos urbanos, IA em escritórios e tribunais, o fortalecimento da geometria, como foi falado na fala de Wellington. Eu assisti o vídeo e ele fala que é uma inovação no direito essa questão da geometria e da mineração de dados jurídicos como novas formas de produção de conhecimento. O reconhecimento crescente de desafios éticos, explicabilidade e viés algorítmico, que já aparecem em debates institucionais e acadêmicos. Bom, então, diante dos dados também, não é só se apropriar dos dados que a IA oferece, mas ter uma ética com isso, interpretar os dados dentro das suas, do seu entendimento, das suas condições de ver esses dados como estão sendo processados. Os impactos preditivos, o que tem de ocorrer. Com base nas tendências identificadas pelos autores, é possível prever um conjunto de transformações mais profundas que devem marcar a próxima década do direito digital. Em primeiro lugar, a reconfiguração do papel dos operadores jurídicos é inevitável. Advogados, juízes e consultores jurídicos terão parte de suas funções automatizadas ou assistidas por IA, concentrando-se em atividades de interpretação, decisão e aconselhamento estratégico. A função do profissional jurídico será, portanto, cada vez mais orientada à gestão da informação e da decisão assistida por tecnologia. É como nós temos vendo nas colocações dos colegas e nas contribuições que eles estão fazendo. Outro impacto preditivo é a democratização do acesso à justiça. Ao reduzir custos e acelerar prazos, a IA pode permitir que atores sociais, com poucos recursos, acessem serviços jurídicos de maneira mais equitativa. Essa transformação, entretanto, exige cuidado com desigualdades tecnológicas e com a transparência dos algoritmos utilizados. Também se projeta o avanço da justiça preditiva, sistemas capazes de estimar a probabilidade de êxito em processos, sugerir estratégias processuais e até elaborar rascunhos de decisões. Essa tendência já começa a se materializar em projetos pilotos de IA aplicada a tribunais e departamentos jurídicos públicos, mas ainda enfrenta desafios éticos e normativos. Por fim, os autores apontam a necessidade de reformas regulatórias e institucionais para assegurar a explicabilidade e a responsabilidade das decisões automatizadas, evitando o risco de uma justiça algorítmica opaca. A integração de IA ao ecossistema jurídico requer, portanto, adaptações culturais, normativas e educacionais. Eu citei só um exemplo de casos concretos no Brasil, tem outros, mas eu vou citar mais um que seria que eu iria trabalhar no meu projeto, que seria o Projeto Vitor. Ele traz uma triagem e uma classificação automática de recursos extraordinários do tempo de tramitação inicial e priorização
de temas repetitivos. Então, a IA ela vai ajudar nesse automatizar esses dados. Esse seria um exemplo de caso concreto do Brasil. E para finalizar, as minhas considerações finais seriam: os impactos da inteligência artificial no direito já são tangíveis e transformadores. Os autores evidenciam que o avanço das tecnologias de processamento da linguagem de aprendizado de máquina tende a reconfigurar profundamente as formas de atuação jurídica, tanto na esfera pública quanto na privada. A tendência dominante é a consolidação de um modelo híbrido e colaborativo, no que humanos e máquinas compartilham tarefas conforme suas competências. A IA assume funções analíticas e repetitivas, enquanto o humano conserva o papel interpretativo, ético e decisório. Então, aí entra a questão do humano, não só da IA, mas também a questão do humano nas suas interpretações e decisões, até porque é uma questão ética. Contudo, as promessas da eficiência devem ser equilibradas com os desafios de explicabilidade, transparência e equidade. O direito, enquanto sistema social de comunicação, como diria Luma, só se mantém bem legítimo se for compreensível, verificável e acessível. Condições que a IA precisa aprender e respeitar. Bom, essas seriam as minhas contribuições de acordo com o artigo supercitado. Bom, aqui termina a minha fala. Muito obrigado. Obrigado, Ney. Janeide, veja, você tocou num ponto e também Luiz tocou num ponto que é importante, né? O uso ético, né, da inteligência artificial. Essa é uma preocupação que ética é algo que, vamos dizer assim, ela não é um padrão que todos podem dizer, isso aqui é ético e não é ético, porque ela vai depender de vários aspectos, inclusive aspectos culturais. Né? Então, como fazer que a ética seja padronizada? Então, ela tem que ter algum tipo de regulamentação, né? Porque se não for regulamentado, ela passa a ser subjetiva, né? Então, o que é ético para um pode não ser para outro, e ele pode considerar que aquilo que ele está fazendo, ele não está violando nenhum princípio, né? Então, por isso que a regulação, de certa forma, ela se faz necessária. Apesar de, quando a gente olha algo que é regulado, de certa forma, você também inibe a criatividade, porque você está criando certas bordas, né? Daqui para lá você não pode ir, você pode ir até aqui. Esse talvez seja uma grande preocupação, principalmente de quem é de tecnologia, porque a criatividade ela não pode ser cerceada, né? E aí vem o detalhe, como é que você vai trabalhar nesse limiar da criatividade com a ética? Bom, isso aí é um desafio. O detalhe é que, como bem dito por Luiz e por Janeide, as big techs, o ethos dela é comércio, é aumentar o lucro e diminuir os custos. Então, obviamente, elas não têm interesse em uma regulamentação, porque isso iria, de alguma forma, restringir os ganhos. Então, se a gente olhar nesse aspecto, regulamentar é necessário para evitar, ou vamos dizer assim, o uso indevido dessa ferramenta. E aí, um aspecto que pode até servir também de contribuição, eu vou compartilhar rapidamente a tela aqui com vocês. Eu já deixei disponível lá no nosso grupo de aula
penso que vocês já estão vendo aqui, a PGE, ela produziu esse guia de boas práticas, enquanto não há regulamentação, certo? Então, como isso não é uma realidade da PGE de Pernambuco, é de todas as procuradorias e todos os órgãos de governo, tá? E de todo o setor privado, todos fazem uso. Por mais que a pessoa possa até dizer que, não, eu não estou usando o IA por algum fator, alguma variável X ele não queira expor, mas indiscutivelmente todos já estão usando as IAs para auxiliar no seu desenvolvimento, no seu trabalho, em alguma forma. Mas a gente tem que lembrar que existem dados sensíveis, a gente tem que lembrar que essas big techs são black boxes, você não tem como controlar o uso desses dados. E aí vem uma recomendação, né, de boas práticas de como fazer uso, vamos dizer assim, consciente dessas ferramentas. Então, eu deixei já disponível lá. Vale salientar que esse guia foi feito por IA também. Por exemplo, a ferramenta usada foi o Gama, que é uma ferramenta de inteligência artificial que ela gera com base em prompts. Então, veja que a IA sendo usada até para dar boas práticas do uso da IA. Então, deixo lá disponível para que todos que desejarem verificar, fiquem à vontade. E, para só contribuir também com aquilo que eu falei anteriormente, né? Esse aqui é o gráfico de dispersão que eu falei para vocês. Deixa eu só mudar aqui. Como vocês podem observar, aqui a gente tem dois modelos, né? O modelo que a gente chama de dedutivo. O que é o modelo dedutivo? É baseado em regras. Então, eram aquelas regras que os procuradores usavam para classificar a dívida. E o do lado direito é o modelo indutivo. É aquele modelo que a IA descobre as regras. E vejam a diferença do gráfico, tá? Se vocês observarem, os pontinhos, cada pontinho desse que a gente chama de data point, num gráfico de dispersão, é uma dívida. Então, cada ponto de dado desse aqui representa uma dívida do cadastro de dívida de devedores do momento que foi gerado esse dump. E o de cor azul é a dívida A, quer dizer, aquela dívida que o procurador tem que fazer de tudo para recuperar, porque ela tem todas as características de uma dívida recuperável. A B é aquela dívida que ela deve ser trabalhada, mas ela tem algumas coisas que podem complicar a recuperação da dívida. A verde é a C, ela deve ser recuperada, mas colocada em segundo plano. Quando você solucionar a A e B, você trabalha com a C. A D é aquela dívida que não vale o esforço de recuperação, tá? Por várias características. Percebam que a maioria era dívida D. Então, quando os procuradores pediram para aplicar uma inteligência artificial, é porque eles percebiam que estavam, que aquelas regras que foram evoluídas ao longo do tempo não estavam mais condizentes com a realidade, porque os dados são dinâmicos. Quando a gente fala de dívida, eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu na Espanha. Há muitos anos atrás, a Espanha fez uma inteligência artificial para descobrir os sonegadores. E aí o que aconteceu? Foi publicitado isso. A imprensa começou a noticiar que diminuiu a dívida por conta de uma inteligência artificial. Obviamente, os devedores, os sonegadores, né? Opa, já descobriram a forma que eu uso para sonegar, vamos buscar outro caminho. Consequentemente, o dado, a forma que o dado funcionava, mudou. E aí o que aconteceu com a acurácia dessa IA? Caiu, porque ela não conseguia mais enxergar, porque eles estavam fazendo de outra forma. Então, os dados são sempre dinâmicos. E aí você precisa ser, vamos dizer assim, em termos de regras,
atualizar as regras. Vem outra vantagem da inteligência artificial, porque ela aprende com os dados. Quer dizer, ela está extraindo essas regras com base nos dados. E aí vejam que, na hora que a gente aplicou o algoritmo de IA, vejam a diferença do comportamento dos dados. O que é dívida A, que é essa azul, vejam que a inteligência artificial interpretou o que seriam características de devedores que, vamos dizer assim, merece o esforço para a recuperação. E aí, só para mostrar a assertividade, em 2018, quando não se aplicava esses algoritmos, a arrecadação da dívida, a dívida judicializada, né, a dívida que não é administrativa, que já foi transformada em jurídica, foi de 200 milhões. Em 2019, com o uso desse suporte à tomada de decisão, que são essas ferramentas de IA, de 200 milhões passou para 500 milhões. Então, é onde foi aí que os procuradores, a gente tem que passar a usar IA em tudo. Porque esse foi o carro-chefe, né? Foi o abre-alas, vamos dizer assim, que mostrou a efetividade dessa ferramenta. Então, não tem como negar a efetividade dela quando você mostra os números. Então, aí é o ganho do uso dessa ferramenta. Mas, dito isso, eu abro agora para os demais fazerem suas considerações, tanto para a apresentação de Janeide, como também quem quiser fazer das de Luiz. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Fiquem à vontade. Bom, então, eu passo a palavra para o próximo que queira apresentar. Bom, se quiser, eu posso apresentar logo. Por gentileza, João. Bom, vou apresentar primeiro. Meu nome é João Fernando, eu sou advogado, fiz mestrado na Católica, me formei em Direito lá na ESO, fiz o meu mestrado na Católica, e já há um bom tempo, acho que tem uns 7, 8 anos que eu concluí, e desde então me afastei da academia, né? Assim, engolido por escritório e tudo. E agora estou querendo retomar, comecei escrevendo como aluno especial aqui dessa disciplina, né? E já volta na cabeça, né, toda aquela loucura da academia, do mestrado, tudo, mas eu até concluí que eu acho que esse formato de aluno ouvinte, né, que seria uma disciplina, eu acho, por semestre, eu acho que é a dose ideal de academia para quem não vive mergulhado realmente, né? Eu queria realmente poder fazer um doutorado assim em 10 anos, pagando aos poucos, sempre debatendo, assim, com calma, com tempo, né, podendo me dedicar às coisas. Mas, enfim, estou querendo voltar aqui à academia e comecei por essa disciplina. Eu ainda não tenho um tema delimitado, né? Estou bem aberto realmente a tudo. E tenho uma tendência sempre aí, como na minha linha do mestrado e também pela minha prática, eu tenho uma tendência aí sempre para a área do processo civil, não é? O processo como um todo, né? Buscando uma coisa mais prática, mas estou nessa busca, né? E, bom, eu fiz aqui um pequeno arrazoado sobre algumas questões que eu vejo da IA, não é? Só começando, eu fiz uma introdução mostrando um pouco que, na verdade, a IA não é um ponto fora da curva, algo que vem, assim, focado aqui no direito, algo que vem de fora e que vai
vai revolucionar tudo, mas, na verdade, eu vejo a IA já como uma curva, né, de crescimento ou de desenvolvimento, vamos colocar assim, de ferramentas e da própria prática, não é, judicante. Eu trago o exemplo aqui que no começo, né, nos primeiros, que seriam tribunais ou julgamentos, tudo era oral. Né? Então, a gente, na sequência, tem o advento da escrita, que já traz uma evolução para essa forma de decisão, né, de julgamento. Você passa a ter um processo realmente, o registro daquelas decisões. Em seguida, a gente já vai para uma máquina de escrever, que traz uma velocidade maior a isso, e em tudo isso você otimiza sempre, eu vejo, o tempo daquele operador, né? Vamos chamar de operador do direito. Né? Daí a gente vai para um computador que permite replicar quase que de forma infinita aquilo ali, né? Até que a gente chega a IA, que eu vejo muito como uma... Aliás, antes da própria, né, após o computador, a gente passa por processo eletrônico, que também dá um novo paradigma, né, na medida que a gente desterritorializa o processo. Hoje, na prática, você vê, a gente tem atuações em outros estados, vários outros escritórios atuam aqui em Pernambuco, você tem uma mobilidade muito maior. E nessa sequência, eu vejo como uma sequência a questão da IA, não é? De forma que ela vai eu digo até racionalizar, eu acho, o raciocínio. Né? Ela permite, né, talvez, muitas vezes eu sempre sentia isso, as ideias não... Eu não tinha muito tempo de desenvolver as ideias. Né? Hoje em dia, com IA, você consegue, você tem um insight, você joga no IA, ela desenvolve, você tem derivações dali, né? E para análise de documentos, que é uma coisa, assim, fora da curva, realmente. Então, nessa introdução, eu coloquei isso. Eu vejo isso como uma evolução natural. Eu acho todo um processo, na verdade. Essa mudança de paradigma que eu acho que a gente vai ter com a IA não é fruto só da IA, mas de todo um contexto, né, e uma evolução histórica. Eu trago também uma questão que é o da IA, né, como uma efetivação do pós-racionalismo. Né? O que a gente tem como conceito de pós-racionalismo, principalmente aplicado ao direito? Aquele julgador, quando ele recebe um caso, na verdade, ele já tem a sua decisão, com base, né, nos seus preconceitos, sua formação, né, todo o seu histórico, e ele vai buscar racionalizar aquela decisão que ele já tomou. A IA pode ser um instrumento de facilitar isso, assim, muito, porque na medida que ela pede, você pede o que você quer. De repente, um julgador ele pode pegar o processo, sei lá, e dizer, olha, toda a tendência ou a jurisprudência indica que eu não devo dar isso aqui, mas eu quero dar. Então, você tem um facilitador nessa lógica. E daí vem a importância, né, da gente ter aquele histórico de como a IA chega naquelas conclusões, certo? Um outro ponto que eu achei, né, com base em nossas aulas, bem relevante, são o que eu identifico, são os riscos do aprendizado não supervisionado.
aquela questão que a gente trabalhou no artigo que estuda aquela questão do compás, né? Da repetição de viés de discriminação. Então, eu acho que o aprendizado não supervisionado, ele pode ter essa forma de perpetuar essas desigualdades, não é? Então, eu acho que tem que ser algo usado realmente bem, tem que ser bem analisado o uso dessa forma da IAC. Um outro risco que eu vejo é a questão do congelamento da jurisprudência. Não só congelamento, mas como também uma pacificação, que eu digo, nosso sistema, né, a princípio é nacional, ainda que a gente tenha tribunais estaduais, regionais, mas nosso sistema judiciário tem uma linha só. Eu vejo esse risco desse congelamento da jurisprudência, né? E como a gente precisa desenvolver, né, eu acho que principalmente por parte da advocacia, o uso das ferramentas, né, do distinguish, overruling, overriding, né, que talvez seja a solução desse congelamento da jurisprudência. Outro medo que eu tenho também é a questão da pacificação nacional, vamos colocar assim. Nós temos um país continental, onde os costumes os costumes, né, as normas, não vão ser, ou a moral, vamos assim colocar, não vai ser necessariamente, né, aquela do Amazonas com o do Rio Grande do Sul, né, ou de Pernambuco com o Mato Grosso. Então, o meu medo é que também a gente tenta a pasteurizar as decisões nacionalmente e em um sentido único, que não observe essas questões locais. Um segundo ponto, um quarto ponto aqui que eu coloco é a supervisão humana e a identificação do uso de IA. Né? Aí eu acho que é ponto pacífico que a IA tem que ser, né? Acho não, né? Em todo o nosso debate é isso. Ela tem que ter seu uso sempre acompanhado do humano. E eu vejo duas formas de uso. Né? E aí realmente são divagações minhas que eu vejo. Seria um modelo de uma IA como um próprio agente. Talvez parecido com, que aí também traz um risco, né? Com aquele caso que o senhor falou, do médico, na aula passada, que respondeu por não seguir a IA. Eu vejo uma forma da gente, vamos dizer, colocar no processo já, como se fosse um parecer. A IA como um parecerista ou como um procurador, que vai chegar e dizer, olha, eu recebi tudo aqui, a IA deu isso aqui. Então, segue para o magistrado que, motivadamente, dá o seu de acordo ou não. Eu faço até um paralelo isso com os tribunais de controle, né? Os tribunais de contas, que geralmente tem uma área técnica que dão uma decisão, né, com base no processo e vai até o conselheiro, e o conselheiro ou ratifica aquela decisão ou não segue ela e dá uma decisão no outro sentido. Certo? Bom, o problema disso aí é que a gente poderia aumentar a burocracia, né? Dar uma certa segurança, talvez maior para o agente que vai tomar a decisão, mas
pode aumentar uma burocracia, e eu acho que tem um risco maior até daquele congelamento de jurisprudência, ou chamo também meio que uma pasteurização da jurisprudência. A outra forma, que é como se a gente usa hoje, é como se fosse um assistente, né? Então, eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo, assino como se fosse meu, feito por IA, mas eu tenho a responsabilidade. E aí até eu brinco muito com meus amigos, que eu acho que em algum tempo a IA vai virar meio que o estagiário. Você sabe aquela desculpa que todo mundo dá? Olha, tive um erro aqui, aí, rapaz, desculpa, foi o estagiário que errou. Então, eu acho que em algum tempo a IA vai virar essa desculpa, né, de dizer foi a IA que errou. Mas, bom, então, temos também esse modelo que traz também, é mais rápido, não é? Mas também tem essa questão da pessoa assinar algo ou estar responsável por algo que necessariamente não foi ela que fez. E aí um caminho intermediário, que eu acho que até o professor Alexandre Pimentel fala do gabinete dele, que ele já coloca a etiqueta sempre que é utilizado o IA, mas talvez eu acho que essa eu vejo como um caminho, mas que deve ser também externado. Então, aquela decisão, vamos dizer, assinada pelo desembargador Alexandre Pimentel, deveria ter lá, pelo menos assim eu entendo, a marcação que houve a utilização de IA, né, para o público externo, não só para o público interno dele. Um último ponto que eu coloco e que eu vejo, com base até na minha prática, é uma possibilidade do aumento da litigiosidade, né, em razão da IA ou do seu uso. Por quê? Com base até em todo esse histórico que eu fiz, né, acho que de evolução do direito, a IA ela tende a tornar o acesso à justiça mais barato. Então, eu, enquanto advogado, conseguia gerir 100 processos. Hoje, com a IA, eu vou conseguir 200 ou 300. Né? Isso vai tender a tornar esse patrocínio mais barato. Do mesmo jeito, a defesa também se torna mais barata. Por sua vez, no judiciário, tende a se tornar mais rápido, né, com o uso de IA. Então, eu acredito que isso pode vir a gerar um aumento dos litígios, não dos litígios, mas um aumento da busca pelo judiciário. Né? O litígio vai haver sempre, mas a busca pelo judiciário eu acho que é estimulada em razão disso. Então, assim, esses eram alguns pontos que eu gostaria de trazer, assim, algumas reflexões, né, que eu tive durante as aulas, e agradecer ao professor e a toda a turma pela experiência maravilhosa que está sendo, né, participar dessa disciplina. Ok? Muito obrigado. Obrigado, João. Muito agradecido. Eu vou passar a palavra da sequência, né, para Danilo, depois Luiz, depois faço minhas considerações. Danilo. Ótimo. Bom, João, meu caro, grato pelas contribuições e você desenvolvesse algumas proposições suas, tá? E aqui eu seria um pouco mais vertical, porque acaba tocando muito no tema que eu pesquiso, que é jurisprudência. Em que aspecto você comenta a feição do congelamento? Eu fiquei curioso com relação a isso. E no que consiste especificamente essa pasteurização da jurisprudência? Nesses dois tópicos, eu queria que você me falasse um pouco mais das suas impressões, insights ou fontes, eu não sei dizer exatamente.
Não, veja, as fontes, assim, tudo isso, vamos dizer, está muito no meu achismo, tá certo? Com base na minha observação e o uso que eu vejo da IA nesses casos. Quando você cria, eu acho que um banco de dados, principalmente, que eu acho que é meio que o futuro que vem se usando, um banco de dados e que as novas decisões, né, a IA vai ter um aprendizado com aquelas decisões já tidas anteriormente, é meio que natural que eles não é, se consolidem, né? Até porque não é um aprendizado sintético, porque não a nova decisão ela é um misto da IA com a intervenção humana, mas ela já vai criar isso a partir do momento que vão saindo as decisões dela, vai servir de aprendizado para ela e vai haver essa tendência de manutenção. E aí que eu coloco como, vamos dizer, o remédio para isso são os instrumentos de superação de precedente. Que aí vai caber, eu acho que aos advogados, fazer o uso deles da forma correta. Chegar e dizer, olha, excelência, ainda que tem essa decisão aqui, o meu caso, ele não se enquadra nessa situação por isso, isso e isso, ou essas decisões são muito antigas, a nossa sociedade já superou isso e hoje já a doutrina, já tudo que a gente deve seguir essa outra linha. Essas são as minhas impressões nessa questão do congelamento da jurisprudência. Entendi. Eu gostei do olhar. Agora, veja, a gente tem um tópico, acho que é melhor que o fone aqui. Acho que tem um tópico sensível que toca na fala pessoal anteriormente, né? Quando nós pensamos em dados, e aí na sua fala mesmo me traz algo a ser considerado, e aí fica só com uma reflexão nesse momento. Pensemos que você comentou assim, uma eventual jurisprudência superada, normalmente por uma jurisprudência atual, né, desse tópico, ou ainda a própria imposição dos fatos impõe uma superação daquele entendimento jurisprudencial. A partir daí, a IA também teria dados específicos dessas decisões que superam entendimentos anteriores, ou ainda os próprios dados do caso fático. E aqui é um tópico interessante que se colocou, né, anteriormente na sua fala, né, esse racionalismo na decisão ou na tomada de decisão, né, em que primeiro se decide para depois achar a argumentação. Nesse ponto, João, como seria possível pensar nesse congelamento? Porque, veja, se eu consigo utilizar o IA como um mecanismo de, vamos dizer assim, intermédio entre o processo decisório e o processo dispositivo dessa decisão, ou seja, a disposição dela, né? A necessária fundamentação da decisão, percebe que, na realidade, a IA, em alguns momentos, ela vai fugir desse aspecto do congelamento e vai servir para inovação, e o perigo às vezes, inovação, e aí, dialogando com a fala do Luiz, né? Uma inovação ex lege, ou seja, fora do espectro normativo, jurídico, legal, ou pelo menos mais exposto, porque também, como fala o professor Álvaro em outras aulas, a IA ela vai querer agradar, né? O que nós temos hoje, nesse momento, é um olhar para o uso da inteligência artificial na jurisprudência de maneira bastante pendular. Ora, realmente, ela tem um espectro, um banco de dados muito, vamos dizer assim, ainda limitado, embora amplo, né? Limitado porque eu não tenho um padrão de banco de dados que está sendo classificado, tratado esses dados. Ora, eu tenho ainda temas muito fechados, específicos sendo buscados, mas também eu tenho a possibilidade de ampliar esses dados e a forma de extração desses dados
muito particular conforme cada regional, ou melhor, conforme cada instância ou instância de jurisdição. É interessante esse ponto de olhar, e é bom porque traz uma olhada da advocacia, né? Que é quem milita, quem litiga especificamente trazendo os casos. E aí, olha como interessante. Bom, eu consigo ter um insight e trago a IA para desenvolver esse insight, né? Não se engane que o modelo geracional no judiciário ainda está sendo ali a premissa carro-chefe, realmente, o espectro de background que o professor Álvaro trouxe na fala dele, que o Luiz tem trazido também, de que, assim, eu utilizo para minerar dados, ainda é algo que não é, professor Álvaro, muito conhecido da maior parte de juristas que lidam, né, até por, assim, uma barreira de ordem conceitual e técnica, mas, João, nesse ponto, eu confesso a você que eu tenho uma divergência com relação ao congelamento, né? Por conta justamente desse movimento de os advogados, inclusive, poderem fazer uma perspectiva cooperativa e cooptativa também da jurisprudência, no espectro tanto de induzir ali discussão sobre temas específicos, né? Mas também na parte própria do judiciário poder fazer uma mineração de dados. Enfim, é apenas essa fala, mas grato porque esses dois tópicos, você falou, congelamento, parcerização principalmente, eu ainda não tinha ouvido falar. Obrigado, Danilo. Luiz, por gentileza. Olá, João. Realmente é sempre bom ter uma visão de quem atua, né, como advogado privado. Essa experiência prática permite uma outra análise, né, do direito, do funcionamento dos sistemas. Só um dado, assim, no final, uma hipótese que foi levantada de que talvez a IA aumente a busca pelo judiciário, né, porque vai se tornar mais fácil, enfim, pode diminuir custos. Agora, eu também já li o contrário, assim, se você for tentar escrever algum artigo sobre isso, não sei, enfim, claro, isso aí depois tem que ser trabalhado, né? E também é uma coisa para o futuro, porque é prospectiva, mas eu já li o contrário, que pode ter uma tendência de buscar menos o judiciário, porque como esses sistemas, e até nessa linha de que pode congelar jurisprudências, inovações, né, de entendimentos, o entendimento da justiça vai ser mais previsível. Então, antes de ingressar com a ação judicial, que pode até ser meio temerária, o advogado, as partes, eles vão ter acesso ao seguinte: olha, coloca no simulador de IA para saber qual é que vai ser a tendência da jurisprudência. Ele vai dar um prognóstico, assim, com uma certa acurácia, e dizer assim: olha, essa causa é uma causa perdida. É melhor você tentar compor, né, por outro meio, né, amigavelmente. Isso pode até diminuir mesmo ações de massa, né? Então, assim, é um outro lado. Então, fica o debate. Tá? Só essa questão. A minha ideia com isso vem muito de uma atuação que eu tenho mais voltada na justiça do trabalho, que é até o que eu penso, né, em escrever. A minha ideia, e aí seria onde casa essa questão, é que um dos problemas da grande né, busca pelo judiciário no Brasil, na verdade, é pelo fácil acesso ao advogado, né, ou o baixo custo de se ingressar na justiça, e também o baixo custo de ser condenado. Entendeu? Então, minha ideia é que, na medida que você a IA vai tornar esses custos ainda mais baixos, né, ele pode trazer isso, aumentar isso. O exemplo sempre que eu dou aqui pela Justiça do Trabalho é que a gente tem na Justiça do Trabalho uma atualização pela Selic, né, do débito. Então, se você tem uma dívida, né, ou você deve pagar o seu empregado,
se você não faz ali, né, você vai ter primeiro, ele pode ingressar com o processo ou não. Em ele ingressando, você vai seguir, né, aí você vai ter alguns meios de alegações e tal, e lá ao final do processo, você vai ser condenado àquele valor, né, talvez com um aumento, alguma multa ou uns honorários, atualizado pela Selic. Então, eu entendo que essa é uma prática que assim, estimula o, a busca pelo judiciário. Né? E aí, Danilo, quer falar alguma coisa, né? Novamente, aqui. E aí, João, é uma contribuição também de quem lida na área trabalhista, né? Assim como o colega Fidel, eu sou da linha de pesquisa da área de direito do trabalho e meu projeto é justamente na área de processo, só como eu mencionei na primeira aula. E eu tenho prática justamente na prática trabalhista, só que você como advogado, né, e eu, na realidade, como serventuário. E, veja, se tem algo que eu tenho percebido, é de que a IA, eventualmente, pode reduzir o número de ações, não pela facilitação de acesso. Na realidade, ela pode servir mais como instrumento pedagógico para o empregador, um bom empregador, daquele que diga assim, bom, quais são os direitos, de fato, que o empregado tem pela legislação. Porque o que eu vejo aqui no cotidiano das pessoas é que, se ela não tem noção, né, de algum cabimento de regra, ela vai perguntar na IA. Atualmente, as pessoas pegam o celular e perguntam, IA, é devido aviso prévio na dispensa de justa causa? A IA vai e responde. Né? Mas, no caso do acesso facilitado à justiça trabalhista, isso, creio, e aqui é meu juízo, tá? Não tende a aumentar, porque o que fundamenta realmente a ação, e você como advogado, né, compartilha comigo essa ideia, é justamente a violação de direitos, né? O que nós temos, na maioria das vezes, inclusive, é as pessoas aquecendo com bastante violação, assim, como regra, como norma, e aqui norma como normalização, né? Não se paga determinada regra, por quê? Porque o colega do lado não paga, e se ele não paga, ele tem uma vantagem competitiva. Então, veja, o número de ações estão ligadas realmente a não respeito de direitos e redução desses direitos. A IA, aqui é o contrário. Ela pode tentar reduzir, não pelo acesso. Ela pode tentar, ela eventualmente reduziria, eventualmente, pelo caráter pedagógico daqueles bons empregadores que deixariam de estar sendo demandados por, eventualmente, não saberem, e aqui vou colocar aqui realmente muitas aspas, né, um direito a ser pago, principalmente empregador aqui, MEI, pequeno microempresário, que não tem assessoria jurídica, mas, em regra, não tenha dúvida. Aqui, dialogando um pouco com o que o Luiz mencionou, né, a jurimetria, ela tem pautado muito a atuação da advocacia, e aqui eu olho pelo outro olhar, né, outro lado do fato jurídico, né? A partir de certo determinado ponto, determinado tema, se vale ou não a pena ingressar em juízo, a depender do entendimento naquele tribunal, ou naquele regional em específico. E aí o uso de IA para poder fazer a mineração de dados, né? Para poder fazer extração de dados, para poder verificar volume desses dados e aplicar a geometria para direcionar, acho que sim, seria um caminho de você pensar em um possível impacto de ajuizamento. Mas em si mesmo, a facilitação de acesso, e aqui novamente, com a devida venha, a gente teria uma dificuldade de pensar, porque o acesso, e aqui nós pegarmos ali, né, a necessidade de instruir a população, e esse é um dos focos principais, né? Instruir a população e como melhor utilizar a IA, realmente, acho que o nosso ponto fulcral ali na jurisdição. Mas, enfim, é um debate que eu gostaria de ouvir os colegas também a respeito. Perfeito. Eu vou dar aqui a minha contribuição em relação à fala de todos, né? Que é até para colaborar com a importância do entendimento de data mining, porque mineração de dados
como vocês viram, IA, se a gente fazendo aquele nosso exemplo, né, é um iceberg onde o que a gente vê e chama de IA é uma pequena parte do iceberg. Aquilo que está sobre a linha d'água, que é a maior parte do iceberg, são os dados. Então, IA é composto de dados. Se dado não tiver devidamente tratado, né, como João colocou, vai ter o enviesamento. E esse talvez seja o grande problema do nosso mundo atual, porque a gente sabe que grande parte dos dados são enviesados, né, por vários fatores, né? A questão da modelagem, da construção do sistema que não foi bem feita, a questão, quando é dado que a gente chama não estruturado, né, que é aquele dado aberto, às vezes a pessoa que escreve, ela está colocando o viés sem até perceber. Então, o dado se tornou enviesado. E se a IA for fazer o seu aprendizado com esses dados, ela também vai ser enviesada. Eu acho que eu comentei aqui, eu acho, de certa forma, eu vou usar o termo engraçado, né? Quando as pessoas dizem, aquela IA, ela é preconceituosa. Mas não é a IA que é preconceituosa, ela é só um modelo matemático. Os dados que foram usados é que eram preconceituosos, então foram as pessoas que criaram aqueles dados, né? Então, a IA é reflexo dos seus construtores, né? Em termos de dados ou em termos de modelo, porque aplicadas técnicas que a gente viu aqui na disciplina, você tem como, talvez não eliminar por total, porque se a gente fala de um volume gigantesco de dados, é um trabalho hércules fazer essa eliminação do viés. Até porque alguns viés podem estar até ocultos, você não pode visualizá-los claramente. Só depois, com o tempo, que você vai visualizar o enviesamento. Então, mas existem técnicas para mitigar esse problema e que devem ser aplicadas. E cada vez mais IA sendo utilizada por todos, e cada vez mais essa ferramenta tendo que ser de ciência de todos, né? É importante que todos saibam dos processos, né, de mineração de dados para diminuir esse problema, né, que pode gerar até, como a gente viu com o Compass, e infelizmente você descartar aquela ferramenta depois de um alto investimento, que a gente já viu que não é barato, né? E você usou durante um tempo, e aí o pior de tudo não é o investimento, né, da construção da ferramenta, mas as consequências que o uso dela durante um tempo geraram. Vejam, 2 anos se passaram para se perceber o enviesamento do Compass, que ele era preconceituoso, né? Ele só dava progressão de regime para brancos. Quantos juízes podem ter negado a progressão de regime por conta da decisão, quer dizer, do suporte à decisão daquela IA que o juiz considerou correta? Quer dizer, se ele tivesse analisado sem usar, sem ser enviesado pela IA, ele poderia ter dado a progressão de regime. Vejam aí o problema, né, o custo social de algo que era para ajudar, acabou prejudicando. Mas um outro ponto que eu vou aproveitar para falar é que, inevitavelmente, esses problemas fazem parte, eles vão ser equacionados ao longo do tempo, cada vez, vamos dizer assim, com mais soluções inovadoras, mas o uso da ferramenta é inevitável. Uma ferramenta, eu tive a oportunidade ontem de assistir a aula magna de um MBA que eu vou participar lá na Universidade de Pernambuco, como professor, e o professor que deu a aula magna, ele é um dos colaboradores, né, do desenvolvimento da Maia. Maia, talvez alguns de vocês não tenham ouvido falar, mas eu penso que em breve essa IA vai ser muito conhecida. Ela está sendo desenvolvida, já está no processo de implantação no Tribunal de Justiça de Pernambuco. E ela está sendo desenvolvida para dar apoio, né, aos juízes, aos desembargadores.
Mas uma das palavras do professor Fernando Buarque, que estava fazendo essa aula magna, que é um dos que compõe esse time do desenvolvimento da Maia, ele colocou que na hora que ele foi fazer a apresentação para os desembargadores, os juízes e desembargadores, alguns questionaram: quer dizer que a IA vai tomar decisão por mim? Aí ele disse: não, ela não vai tomar decisão por você, ela vai lhe apoiar na tomada de decisão. A decisão é sua. Aí outro fez o comentário: então ela vai padronizar as decisões, porque ela está aprendendo de uma forma com os dados de todos, então ela vai padronizar as decisões. Ele disse: não, ela está aprendendo com base no seu perfil. Então, aquela IA é, como dito aqui por João, um assistente, é o seu assistente. E ela vai aprender o seu perfil. E qual a vantagem dessa IA? Que ela aprende o perfil de um julgador. É que, de certa forma, ela pode auxiliá-lo a ele não ir contra suas próprias decisões. Porque, ao longo da jornada, o juiz ele pode ter uma linha, mas são tantas decisões que ele pode depois estar até tomando a decisão que está se contradizendo a outras decisões que ele tomou no passado. Então, ela pode também auxiliá-lo na lembrança: olha, para esse tipo de processo você julgou assim e assado. Então, isso já vai evitar ele tomar uma decisão contrária a ele mesmo, que ele tomou no passado. E outra, porque como é impossível um ser humano ter consciência de todos os julgamentos que existem, a IA pode. Se ela estiver com a base de dados sendo atualizada de forma constante, e aí é um grande problema, né, que é um problema tecnológico, mas considerando que esse problema tecnológico esteja equacionado, ela pode estar aprendendo com base nos julgamentos atuais. Então, ela pode evitar que um julgador tome uma decisão contrária a outras tomadas por demais julgadores a nível federal. Então, vejam, as contribuições dessa ferramenta de sumarizar julgamentos, que se o humano tivesse que ler todo aquele processo e tomar um entendimento, ele não teria tempo de trabalhar para tomar sua decisão, porque só ele tomar ciência de tudo, ele não faria outra coisa a não estar lendo processos. E aí vem o apoio à tomada de decisão. Então, essa é uma ferramenta que auxilia muito agora, se ela for bem feita. E esse bem feito envolve usar as técnicas adequadas para mitigar ou minimizar os problemas dos dados enviesados, né? Isso aí eu acho que é o fundamental. E aí, trazendo até essa contribuição, né, de Alexandre Pimentel, né, desembargador, que zerou o gabinete, como vocês sabem, né, usando inteligência artificial. Agora, vem eu vou trazer aqui que vocês assistiram, né, que foi o Café com IA com o professor Arthur Stanford. Ele colocou um ponto interessante, aí é mais uma provocação para vocês refletirem, né? Ele colocou que, isso no aspecto que João falou e veio a consideração de Luiz, né? Que João falou que há uma tendência do aumento do uso da máquina por conta da IA, e veio a contraposição de Luiz. E aí eu vou trazer a palavra de Arthur. Arthur disse que cada vez mais as pessoas estão usando que ferramenta? A ferramenta Reclame Aqui. Por que as pessoas usam essa ferramenta? Aí eu vou puxar um episódio de Black Mirror, não sei se todos já assistiram essa série, certo? Que ela traz muito de... É uma ficção, né? Mas ela traz aquela visão da tecnologia, o impacto, às vezes positivo, às vezes negativo, mas o objetivo ali dos produtores é despertar, né, a curiosidade para ver
seriam as consequências de uma tecnologia num futuro sendo aplicada dessa forma. E uma coisa que tem um capítulo, eu não me lembro dele, o título, mas era uma sociedade que era ranqueada, certo? Com as estrelinhas. Na verdade, você era controlado pelo seu ranqueamento nas estrelinhas. Se você fez algo bom, você ganha estrelinha. Fez algo ruim, você perde estrelinha. De certa forma, a gente já vive num mundo assim. Obviamente, não naquele formato extremista do episódio, mas, veja, eu tive a oportunidade de conversar com um professor que viajou para a China, e a chinesa que foi assessorar ali naquele da assistência de locomoção entre os locais que ele tinha que ir lá na China, teve uma hora que eles estavam numa cidade, tiveram que ir para uma outra, porque ele ia dar uma palestra numa outra instituição da outra cidade, e quando foram para fazer o deslocamento, ele tinha permissão de ir e ela não. Aí teve que ligar tudo para vir um outro chinês que estava com permissão de sair da cidade. Aí ele foi depois entender o que é que aconteceu ali, é que ela estava com uma punição, porque ela tinha cometido uma infração, e por essa infração ela não tinha permissão de sair da cidade. Veja. E ela tinha que fazer, aí para voltar, ela tinha que fazer um curso dentro do site institucional do governo lá, para não cometer mais aquela falha disciplinar social. Aí ela voltava a ter estrelinha. Só, quando ele me contou isso, só me veio aquele capítulo do primeiro. E aí, veja, hoje, de certa forma, por que quando Arthur disse que as pessoas preferem ir para o Reclame Aqui do que abrir uma ação judicial? Porque a gente vive numa sociedade onde todo mundo deixa a sua pegada digital. Inclusive, quando você já deve ter lido algo a respeito, quando você quer ir se candidatar a uma vaga em algum trabalho, o setor recrutador dessas empresas, a primeira coisa que ele faz é investigar você na nuvem, ver as redes sociais que você está vinculado, para lhe conhecer pelas redes sociais. E quando você não tem pegada digital, já liga o alerta. Porque essa pessoa não está na nuvem? Porque ela está se escondendo. Quer dizer, dependendo da análise subjetiva desse recrutador, e se for uma IA que estiver usando, que já tem IAs para fazer esse registro de recrutamento, ela vai desclassificar, porque não encontrou nada sobre ele, então tem algo esquisito aí, né? Porque ele não está deixando pegadas digitais, como é que é? É um ermitão? Então, hoje a gente vive numa sociedade que as pessoas estão visíveis, né? E, quando eu digo pessoas, não são mais pessoas físicas, é pessoas físicas e jurídicas. Então, a pessoa jurídica que tem uma imagem a zelar para poder ter o seu negócio vendendo, certo? Fazendo movimentar a ciranda ali financeira da sua organização, não quer que o nome dele fique sujo. Então, num site desse, porque eu não sei vocês, mas quando eu vou comprar alguma coisa de uma empresa que eu não conheço, eu vou logo no Reclame Aqui, para ver se tem relato sobre ela. E já aconteceu de eu encontrar, desistir já de comprar, porque tem vários comentários negativos. Vejam. E é isso que as empresas querem evitar. Então, se você não Reclame Aqui, o efeito é mais rápido do que você ir abrir uma ação na justiça. Então, isso que Arthur falou é interessante a gente olhar. A justiça ela vai ter que se reinventar, porque você tem recursos tecnológicos que tornam a justiça de uma forma mais eficiente e mais eficaz, que é ter o seu pleito atendido. Então, é preciso também olhar esse aspecto para que a justiça ela se torne mais, ela seja mais eficiente e ganhe aí a efetividade desejada dentro desse processo. Aí, dito isso, eu passo a palavra para Giovana. Por favor, Giovana. Bom dia, gente. Professor, o senhor falou de Black Mirror.
E tem um anime, porque eu sou mais fã de anime. Só fechar aqui a janela. Que é muito bom também. Que eu não sei se eu já ouvi falar, que é Psycho Pass. Já Esse ouvi é falar excelente. assim. Ele é muito bom, muito bom. Meio que eu dissemino a palavra. Eu só assisti a primeira temporada, porque eu sinto que as outras. Meu personagem favorito morreu, aí eu sou meio hater do resto. Mas é muito bom no sentido esse de criar um coeficiente para as pessoas e isso influenciar em tudo, desde, por exemplo, medicação e o principal, né, o foco do anime, ser a parte criminal. Eu acho isso muito incrível. E eu não sei se você já viu o plot do final, não sei se eu comento, porque se alguém quiser assistir. Enfim, o plot é bem interessante. Pode comentar. É porque é o seguinte, falando um pouco spoiler, tipo, o maior spoiler, que é o seguinte, basicamente é uma cidade, né, no Japão, enfim, que ela é controlada por um IA. Só que tem uma questão de coeficiente criminal, que é baseada no nível do estresse da pessoa. Quanto mais estressado você tá, mais propenso a cometer um crime você vai ser considerado pelo governo. E nisso eu acho interessante, porque tem muitos artigos sobre esse anime, tanto da questão de, tipo, racismo, na questão de democracia, que ele fala que no seguinte, tem um limbo, que é a partir de falar de 100, você já é considerado uma pessoa muito criminoso latente, um criminoso que vai estar por um trilho e cometer o crime. Só que o spoiler final é que a IA, ela é basicamente constituída por uma base de dados dos cérebros dos maiores criminosos da cidade. Então, quem governa aquela cidade, no final das contas, são os criminosos mais inteligentes, que já passaram por ali. Eu acho que mexe muito nesse ponto de base de dados e a escolha dos dados. Tanto que a sociedade, no geral, ela vai seguir para uma política que esses criminosos acreditam. Então, acho que pega um pouco essa parte de viés, enfim. É só comentando que eu amo esse anime, eu acho ele muito bom. E é pré-requisito para a área de digital, eu acho. Perfeito, Giovana. Só para complementar, né, um filme, né, que foi baseado em fatos, eu não recordo o nome do filme, mas foi com o Leonardo DiCaprio. Ele era um falsário, e era, talvez alguém se lembre do nome do filme. Prenda-me se for capaz. Prenda-me se for capaz. Isso, prenda-me se for capaz, exatamente. E um agente do FBI fazia de tudo mas ele estava sempre um passo à frente. Veja, aí, quando Giovana traz essa questão de a mente criminosa sendo usada para, vamos dizer assim, ela aprender esse padrão para reprimir esse padrão. O que aconteceu é que ele foi pego, né? Demorou, mas conseguiram prender o falsário, né? O estelionatário, mas depois o FBI convidou ele para trabalhar no FBI. Por quê? Porque o cara era um gênio. E a melhor forma de você conseguir prender uma mente brilhante para o mal é você ter outra mente brilhante que também esteja, vamos dizer assim, um passo à frente dele. Então, isso é um reflexo da evolução da humanidade. Por exemplo, muito se fala, e aí abrindo um parênteses aqui, né, muito se fala do progresso que os Estados Unidos teve na área aeroespacial. Mas muito desse progresso veio com um cientista alemão, que é o Ernest Braun, que ele era, na verdade, um nazista que fazia a produção da V1 e da V2, que eram aqueles foguetes, né, que bombardearam Londres ali, praticamente destruíram boa parte de Londres. Veja, eles não foram presos como criminosos nazistas, e foram levados para os Estados Unidos. Uma parte desses cientistas foram levados para os Estados Unidos e outra parte levada para a União Soviética. E nenhum foi julgado, mas o conhecimento deles foi usado, obviamente, para um outro objetivo. Isso faz parte do processo evolutivo da humanidade. O detalhe é, na hora que a gente está transferindo um conhecimento desse para um IA, aí vem o que foi colocado aqui por todos vocês nas suas falas. Human in the Loop.
o homem tem que estar nessa equação. Porque se você tira o homem dessa equação, quem garante que o objetivo da IA vai estar alinhado com o objetivo do homem? Então, esse é um grande perigo dessa tecnologia. Se ela não estiver sendo, vamos dizer assim, monitorada pelos humanos que criaram a ferramenta para o auxiliar. Então, esse é o ponto que eu deixo aqui para haver essa reflexão por parte de todos. Por favor, João. Professor, não, só concluindo, só primeiro falar nessa questão de filme, tem um muito bom também nessa temática, que é O Círculo. Eu não estava lembrando o nome aqui, mas lembrei agora. Qualquer coincidência com a Google é só mera coincidência. O pior é que às vezes eu me sinto exatamente quando você vai fazer algum cadastro, aí já tem aquele símbolozinho do Google ou do Facebook para você já apertar ali, já é muito mais fácil, é um clique e já está tudo cadastrado, né? Mas boa dica, João. Vale a pena todos assistirem. O Círculo. Só me ocorreu agora esse exemplo que o professor Arthur deu do Reclame Aqui, né? E voltando para essa coisa que eu estava falando do aumento das demandas judiciais. Talvez o Reclame Aqui funcione e talvez seja um efeito que aconteça também, porque eu acho que não é só a questão do resolver. Eu acho que tem um binômio aí entre facilidade e resolução. Porque muitas vezes, veja, eu sou advogado, eu mesmo posso acessar o judiciário por um problema meu, entrar num juizado, então, mas já ocorreu comigo, eu acho mais fácil ir no Reclame Aqui. E foi solucionado ali. Né? Então, eu acho que com a IA, talvez, tornando mais fácil também. Mas isso é um efeito, assim, é um ponto que depende aí de mais debates e mais análise. Né? Só me ocorreu agora essa questão do Reclame Aqui. Perfeito, perfeito. Bom, são 9h56, não dará tempo para a gente ir para mais uma apresentação, então os demais ficam para a nossa última aula, na próxima sexta. Agradeço demais os debates de hoje, as apresentações de hoje, e, como todos já permitiram, ela entrará lá na nuvem. Vamos alimentar o Big Data, colocando mais nossas conversas aqui da disciplina disponível lá para que todos possam beber desse conhecimento. Muito obrigado a todos. Giovana levantou a mão, foi? Não, professor, levantei não, só comentei na parte de comentários, que na próxima aula eu falo. Certo, deixa eu ver aqui o comentário. Ok, perfeito, Giovana. Então, os demais que não apresentaram ainda ficam para nossa última aula. Bom final de semana para todos e até sexta-feira. Muito obrigada, igualmente. Obrigado, Janine. Foi um prazer. Tchau, tchau. Mas, tchau, tchau. Até mais, pessoal. Bom fim de semana.